Vamos lá então. O título da nossa mensagem de hoje chama-se Santa Ceia ou Páscoa. Nós temos, amados, que entender o que realmente, as pessoas celebram nas suas igrejas: a Santa Ceia ou a Páscoa. Se for a Santa Ceia, será que nós temos um mandamento bíblico, o aval do nosso Senhor Jesus, para poder celebrar essa Santa Ceia? Será que tem na Bíblia esse aval? Jesus dá uma ordenança, um mandamento para que todos celebrem? Será que nós de origens gentílicas, nós que não somos judeus, na verdade, será que nós temos, na verdade, o aval de Deus para comemorar a Páscoa? Então nós vamos descobrir hoje na Bíblia. Primeiramente, amados, para nós sabermos com detalhes, nós temos que entender o que Jesus estava comemorando com os seus discípulos naquela noite que ele foi traído, Então, para entendermos isso, vamos lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Vamos então entender aqui o que de fato Jesus estava celebrando com os seus discípulos, E eu quero, amados, que vocês contem quantas vezes se repete nesse capítulo, no capítulo 22, quantas vezes se repete a palavra Páscoa, que é mencionada pelo próprio Jesus, a palavra Páscoa, tá? Ajuda eu a contar aqui. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos lá. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco o quê? Esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse, olha, amados, vamos começar do versículo 7, versículo 7, que ali que começou Jesus a falar sobre a Páscoa. Então vamos lá, versículo 7, vamos começar de novo, versículo 7, diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. Uma vez, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos o quê? A Páscoa, para que a comemos. Já 2 vezes. Então lhes perguntaram, onde queres que preparamos? Então lhe explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual ele de comer o quê? A Páscoa, 3 vezes, com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. E prepararam o quê? A Páscoa. Já 4 vezes que nós estamos aqui lendo a menção da palavra Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco o quê? Essa Páscoa. São 5 vezes, antes do meu sofrimento, pois eu digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse-lhe, recebei e reparti entre vós, pois vos digo, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de quê? De Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu-lhe e deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de quem? De mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,
este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, aí ele vai falar sobre o traidor, né? Aqui já não interessa mais, até o versículo 20. Então, meus amados, foram 5, 6 vezes mencionada a palavra Páscoa. É evidente que Jesus estava o quê? Comemorando o quê? Com os discípulos. A Páscoa. Vamos saber o que significa Páscoa e quem estava apto, né, para participar da Páscoa. Lá na instituição que foi criada da Páscoa por Deus, lá em Êxodo capítulo 12. Vamos ver primeiro o versículo 14. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Olha, esse capítulo 12 de Êxodo explica tudo sobre a Páscoa. É um capítulo bem extenso. Depois você pode ler na sua casa, né, com muita atenção, para você conhecer qual a origem da Páscoa, né? Por enquanto nós vamos separar aqui 2 versículos e nós vamos mencionar, meditar sobre esses 2 versículos principais que nós vamos aqui ler nesse momento. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Diz assim: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. Então, o próprio Deus diz que a Páscoa, ela seria celebrada perpetuamente, né? Significa o quê? Para sempre. Enquanto houvesse mundo, existência de ser humano, a Páscoa seria celebrada. Mas aqui no versículo 43, pula agora para o versículo 43, tem algo muito importante, uma ordenança que Deus deu a Moisés e a Arão, seu irmão, né? Vamos ver que ordenança foi essa. Versículo 43 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é o que? A ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro o que? Comerá ela. Olha só, então Deus deu uma ordem. Ó, Arão, Moisés, a ordem que eu te dou: nenhum estrangeiro vai comer da Páscoa. Quem não era de origem judaica, quem não fazia parte do povo de Israel, estava vedado o direito de comer da Páscoa. Até porque, amados, a Páscoa, na verdade, ela comemora a soltura dos filhos de Deus, né, de lá do Egito. E uma certa vez Deus enviou um anjo e pediu para que o povo de Israel colocasse a marca do sangue do cordeiro no umbral de suas portas, porque o anjo da morte iria passar ali naquela noite, e aqueles que não tivessem a marca do sangue do cordeiro, né, ali, o primogênito dessa família iria morrer. O primogênito. Então assim se fez. O povo de Israel mataram o cordeiro, colocaram a marca do sangue ali no umbral das suas portas, e o anjo da morte, quando chegou à noite, as portas que havia a marca do sangue do cordeiro era poupada. A porta que não havia, o primogênito, quer dizer, o primeiro filho daquela família, morreu vários, inclusive o filho de Faraó também morreu, né? Amados, se nós realmente fôssemos comemorar a Páscoa, possivelmente nós estaríamos comemorando, né, a morte de um antepassado nosso, porque nós não somos de origem judaica, nós somos de origem gentílica. E naquela época os primogênitos que morreram eram de origem gentílica, não eram judeus, não eram o povo de Israel. Então a Páscoa é uma exclusividade só do povo de Israel, só do povo judeu. Foi uma ordem de Deus, que Deus falou: olha, nenhum estrangeiro vai participar, é só o povo eleito, é só o povo de Israel, é só o povo judaico. Agora, o que se comemora nas igrejas, né? Nós vimos ali que Jesus estava comemorando a Páscoa com seus discípulos. E a Santa Ceia?
O que significa a Santa Ceia? Onde há uma ordenança para participar da ceia? Santa Ceia é uma cerimônia sagrada para todo o tradicionalismo religioso. Tem pessoa que quando não toma Santa Ceia só falta morrer. E as pessoas, amados, elas idolatram essa cerimônia, porque elas creem de fato que aquele pão é realmente representado o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aí vai lá o pastor, faz uma oração e repete aquilo que está escrito, né? Que o apóstolo Paulo escreveu, que no dia da noite que Jesus foi traído, né? O apóstolo Paulo contando que nós vamos chegar lá, vamos ver se o apóstolo Paulo na verdade estava aprovando ou reprovando aqueles irmãos amados lá de Coríntios. A gente tem que examinar as escrituras com muita frieza para poder extrair dela o Espírito e compreender as escrituras de fato. Então, o povo de Deus tem realmente uma grande devoção por essa cerimônia. Mas será que realmente a prática dessa cerimônia tem trazido bênçãos na vida dos filhos de Deus? Bem, se é a Páscoa que eles estão comemorando, já estão errados, porque a ordenança de Deus é que nenhum estrangeiro participará ou podia participar da Páscoa. Agora vamos ver se tem algum mandamento para a Santa Ceia. Vamos então agora a 1 Coríntios. Antes de nós formos a 1 Coríntios 11, amados, eu tenho que mostrar algo para vocês em 1 Coríntios mesmo, capítulo 3, versículo 1. A primeira coisa que nós temos que saber, que a igreja de Coríntios era uma igreja carnal. Então o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que ele não pôde falar com aquela igreja como espiritual, né? E sim como carnal, porque ele deu leite para eles beber, porque eles não tinham estrutura para suportar as palavras do Espírito. Eles eram carnal e continuaram carnal. Então, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o que? Carnal. Então, é importante a gente saber que aquela igreja era extremamente carnal. Era uma igreja que não tinha espiritualidade nenhuma. Era uma igreja que estava num processo de evolução. No entanto, eles ainda eram como criança, né? Era uma igreja que não compreendia um tio que fosse de coisas espirituais. Então, para você falar de coisas espirituais para quem é extremamente carnal, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Por quê? Porque a pessoa jamais vai entender, meu irmão. É como uma parábola. Jesus falava de coisas espirituais por parábola. As pessoas que eram carnal não entendiam. E quem queria entender, interpretava tudo errado aquilo que ele falava. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso. Para a gente ir agora no capítulo 11 de 1 Coríntios mesmo, no versículo 17. Vamos saber o que o apóstolo Paulo fez quando encontrou a igreja praticando as ceias. Vamos saber. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Diz assim: a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui, é chegar reprovando a conduta, o comportamento daqueles irmãos. Ele diz assim, nisto porém que vos prescrevo, não que não vos ouvo, porque vós ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reúne na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vós, em vossos meios. Quando, pois, vos se reúne no mesmo lugar, não é o que? A ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também
quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ele falou, ele usou essa expressão, amado, porque a Páscoa, na verdade, ela sempre foi comemorada pelos judeus aonde? Nas casas. Cada um nas suas respectivas casas, né? Com seus familiares. E eles estavam lá na congregação, né? Um se embriagava. Mas o motivo, amados, depois nós vamos ver aqui mais profundamente, que o fato deles estar realmente comendo antecipadamente, alguns até se embriagando, não era algo mais grave, viu? Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo não estava aprovando aquela situação devido ao fato que uns comiam antecipadamente, outros chegavam a ponto de se embriagar. Não era mais grave não. Nós vamos ver que existem coisas mais graves que eles estavam fazendo e não estavam percebendo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí, amado, olha só. Então o apóstolo Paulo já começa reprovando aqueles filhos amados, porque o apóstolo Paulo deixou claro para ele, ó, o que vocês estão fazendo aqui, aí não é ceia do Senhor coisa nenhuma. Vocês não estão tomando ceia do Senhor coisa nenhuma. Foi a primeira coisa que ele disse. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele teve uma dificuldade muito grande para introduzir o evangelho no mundo. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele era como se fosse um camaleão. Ele se fez de judeu para ganhar os judeus, ele se fez de touro para ganhar o touro. Ele se transformava constantemente para poder se adequar e conseguir ter crédito com as pessoas, para as pessoas poderem realmente ouvir a sua pregação, a palavra que Deus tinha dado a ele. Então, muitas das vezes acontecia, depois a gente volta aqui nos próximos versículos, só volta uma página aqui no capítulo 9, acontecia exatamente isso que está aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Acontecia exatamente isso. As pessoas indagavam o tempo todo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha andado com Jesus como Pedro andou, como Tiago andou, como João andou, né? Os demais discípulos andaram, e Paulo não tinha conhecido Jesus segundo a carne. Então, constantemente as pessoas jogavam na cara dele. É o que nós temos aqui, ó, no capítulo 9, versículo 1. Ele dizendo assim, ó: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha muita dificuldade para poder realmente mostrar para as pessoas que ele era o escolhido de Deus, que ele era um apóstolo do Senhor, que ele conheceu Jesus, né? E que tudo que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, como ele diz lá em Gálatas, ele aprendeu do próprio Jesus. Então, para provar que ele sabia do que havia acontecido naquela noite, aí ele começou a narrar o que aconteceu naquela noite, aqui mesmo em 1 Coríntios 11, onde nós paramos, a partir do versículo 23. Aí ele começou a narrar, para ele provar para as pessoas que ele conhecia a história, ele sabia o que tinha ocorrido naquela noite, porque o próprio Senhor Jesus havia dito a ele. Então ele disse assim, ó: porque eu recebi de quem? Do Senhor. Ele recebeu do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus, em quem também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de quem? De mim. Então aqui, na verdade, amado, os pastores, a maioria dos líderes religiosos, as pessoas que estão atrás do púlpito, né, eles pregam isso aqui como se fosse uma regra, um mandamento. Mas na verdade aqui o apóstolo Paulo está contando a história, né? E ele está contando a história que ele conhecia, que Jesus passou para ele do que havia ocorrido naquela noite em que ele foi traído. Então ele repetiu aquilo que Jesus, ó, quando eu fui traído, tal, né, eu ensinei a eles que fiz uma analogia entre o pão, entre o vinho, demonstrando que o pão simbolicamente representava meu corpo, o vinho representava meu sangue, né? E pedi para que eles fizessem isso em memória de mim. Por que Jesus pediu para os discípulos fazerem isso em memória dele?
Porque ele estava o quê? Para morrer. Ele estava para ir para o túmulo, né? Então o apóstolo Paulo está se repetindo aqui, ó. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aí que se confunde muitas pessoas, né? Porque as pessoas traduzem esse venha como o venha de Jesus agora, né? Essa vinda que Ele vem nas alturas. Mas esse venha que Ele estava se referindo era em espírito. Era em espírito. Lembra que nós lemos lá em Lucas que Jesus falou: olha, não beberei mais do fruto da videira até que se cumpra em vós o reino de Deus. O reino de Deus não se cumpriu em nós, porque tudo que Jesus apresentou ali, amados, ali, naquela noite, foi analogia, foi simbólico. Se você for reparar bem os contextos, né, da história, você vai perceber que Jesus o tempo todo estava dizendo aos discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos malfeitores, eles vão matá-lo, eles vão crucificá-lo. E a Bíblia declara que os discípulos de Jesus ficaram extremamente tristes. E quando Jesus foi, né, quando Jesus foi celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele tomou a iniciativa de fazer uma analogia do que realmente era uma forma de consolar o coração dos discípulos, porque os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. O Espírito Santo ainda não havia vindo. Ele disse: eu tenho que ir para que o Espírito que venha, né? O Espírito Santo, ele que na verdade representa o reino de Deus. O Espírito Santo representa o reino de Deus. Por isso que Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vocês. A pessoa do Espírito Santo representa o reino de Deus. Então, Jesus, ele fez essa analogia para quê? Era uma forma de ele consolar o coração dos discípulos, que estavam extremamente tristes, e só tinha Jesus como consolador, em pessoa, em carne e osso. Eles não tinham o Espírito ainda para consolá-lo. Então Jesus, ele quis explicar detalhadamente o que ia acontecer com ele. Olha, isso aqui é meu corpo, vai ser dado por vós, né? Comerdes do meu corpo, esse é meu sangue que será derramado por vós. Ele explicou detalhadamente, né? Mas ele deixou bem claro que até quando cumprisse o reino de Deus em nós, não haveria necessidade mais da gente usar símbolo, da gente usar coisas físicas, materiais, porque o reino de Deus já se cumpriu dentro de cada um de nós. O Espírito Santo já veio e veio fazer morada dentro de nós. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo, ele apenas estava repetindo o que Jesus disse a ele que havia ocorrido naquela noite. No entanto, ele chama a atenção dos irmãos de Coríntios nesse momento, que ele diz assim, no versículo 27, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem, e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Então o apóstolo Paulo, olha, ele não conseguia falar como espiritual para as pessoas. Ele não ia convencer as pessoas de deixar de comer o pão, de deixar de tomar o cálice. Então ele falou: já que vocês querem fazer, olha, se examinem primeiro, né? Porque o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão fazendo? Vocês sabem de fato o que vocês estão fazendo? Vocês já procuraram discernir o corpo para poder comer? Por que as pessoas tinham que discernir? Porque as pessoas não tinham noção, amado, que depois que Jesus enfrentou o martírio da cruz, depois que ele foi crucificado, naquele momento Jesus recebeu sobre ele todas as maldições que havia sobre a face da terra. O momento em que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Foi o momento que o Espírito deixou ele, o abandonou por um instante, para que ele recebesse do mundo todas as maldições e todas as enfermidades. Então o corpo de Jesus tornou-se o quê? Maldito. Maldito.
O que a palavra diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13? Né? Vamos lá ver, depois a gente volta aqui. Gálatas 3:13, mais um pouquinho à frente. Marca aí que a gente vai voltar em Coríntios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Livro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim, todos acharam? Quem achou, diga amém. Isso. Amém. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio o quê? Maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, olha só. O que ele fez? Maldição em nosso lugar. E o que se fez maldição? O Espírito? Foi o Espírito que fez? Foi o corpo, amados. Foi o corpo, ele carregou toda a maldição em seu corpo. Então, todas as vezes hoje que eu faço uma analogia, me utilizando do corpo, como se fosse o corpo de Jesus, algo que representa o corpo de Jesus, automaticamente eu creio, eu tenho fé que aquilo ali é o que? O corpo de Jesus. Se eu consumo, eu estou consumindo o que? Maldição. Juízo, como o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, a partir do versículo 28 agora, né? 29. Né? Então, nós estamos o que? Comendo juízo, condenação. Essa que é a verdade. Aí ele diz assim no versículo 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que? Que dormem, né? Espiritualmente as pessoas estão dormindo. Você prega a graça para elas não conseguem abrir o leque para conseguir compreender. As palavras que nós pregamos são incontestáveis, são palavras espirituais, são palavras que revelam a verdades que libertam. Mas infelizmente, amados, lamentavelmente, as pessoas estão cegas. Eu não compreendi isso também. Mas eu perguntava a Deus: mas Senhor, nós estamos pregando algo tão maravilhoso para livrar o teu povo do cativeiro, né? Porque o Senhor já os livrou, mas nós queremos que eles levaram a eles o conhecimento, porque eles foram enganados até agora, né? A religiosidade, o sistema religioso enganou-os até agora. No entanto, eles estão o quê? Dormindo. O apóstolo Paulo fala: não é poucos que dormem, e não são poucos que estão doentes e fracos. O que a gente mais vê, principalmente numa igreja evangélica, são pessoas o quê? Doentes. Pastor, nós estamos livres de estar doentes? Ninguém está livre de estar doente, porque nós temos um corpo de carne frágil, mas a incidência de pessoas doentes dentro da igreja é muito grande, amados. É muito grande, é demasiadamente grande. A pessoa tem fé para ser curada de alguma coisa e de repente ela já está com outro problema de saúde pior, e assim vai, até que muitas delas morrem com as suas enfermidades. Por quê? As pessoas não sabem, ela não consegue discernir, né? Porque quando Jesus comemorou a Páscoa, que não era a Santa Ceia, não há mandamento de Santa Ceia na Bíblia, não há em lugar nenhum mandamento de Santa Ceia, não há nenhuma regra de cerimônia na igreja de Santa Ceia. Os que os judeus comemoravam eram Páscoa, e eu mostrei na verdade para todos aqui, que lá em Êxodo, Deus deu uma ordem para Arão e para Moisés, uma ordem: nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa. Então quer dizer, se nós apenas estivéssemos comemorando a Páscoa, nós já estávamos contra a ordenança de Deus, nós já estávamos combatendo o próprio Deus, em desobediência ao próprio Deus, que nos mandou a não participar, porque nós não somos israelitas, nós não somos de origem judaica. Então, o povo de Deus come. Mas estou fazendo memória de quem está vivo. Memória de quem está vivo. Fazer isso em memória de mim, em memória de quem está vivo. Aí é uma grande evidência que o povo de Deus está servindo um Deus morto. Porque não se faz memória de quem está vivo, meus amados. Não se faz memória de quem está vivo. Imagina só você em plena vida, tranquilo, vem um filho seu, abre uma champanhe e fala: ó pai, vamos brindar aqui em sua memória. Poxa, você vai ficar triste, chateado. A primeira coisa que você vai falar: mas filho, eu tô vivo, eu não morri ainda para você fazer algo em minha memória.
Os nossos entes queridos, se nós quisermos fazer alguma coisa em memória dele, por exemplo, meu pai que já faleceu, eu até poderia, por quê? Porque ele faleceu. Mas se ele estivesse aí vivo, eu não poderia fazer nada em memória dele. Então, meus amados, é uma evidência, né, que as pessoas estão servindo um Deus morto. Um Deus morto. Porque se eles reconhecessem que Jesus está vivo, eles não fariam nada em memória. E depois da analogia, quando Jesus fez essa analogia diante dos seus discípulos, quando ele fez essa analogia com o pão e com o vinho, o corpo dele ainda não era maldito, porque ele não tinha passado pela cruz. Quem lembra o momento que Jesus estava lá e, ó Pai, por que me desamparaste? Quem lembra? Que ele mencionou essa frase. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o quê? Saiu dele naquele momento. E por que o Espírito saiu dele? Para que ele atraísse para ele mesmo toda a maldição. Certamente ele carregou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades carregou sobre si. Desde lá, dos profetas, já vinha dizendo o que ele ia cumprir na cruz, amado. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, por isso que há muitos enfermos. Por quê? Porque quando você come o corpo de Cristo, o suposto corpo de Cristo, você está comendo juízo, porque nele contém o quê? Doenças que ele carregou, maldição que ele carregou. E muitas pessoas, e outra, há uma hipocrisia muito grande, né? Porque ele vê essa passagem aqui, ó, examine a si mesmo, né? Examine-se primeiro, para depois comer do pão. Aí, ó, se você cometeu algum erro durante a semana, você não vai poder participar. Se você não tem sido fiel no seu dízimo, você não vai poder participar. Então colocam muitas condições para poder impedir as pessoas de participarem. Mal sabe essas pessoas que estão sendo bem-aventuradas. Essas pessoas que não estão participando, elas estão se livrando de uma maldição na vida delas. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, meus amigos. Mas que há uma hipocrisia muito grande, porque quem é que não cometeu nenhum erro durante a semana? Será que o pastor não cometeu nenhum erro durante a semana? Se ele não cometeu por atos, com certeza ele cometeu por pensamento, porque não existe esse homem que fica uma semana inteira sem cometer um delito, ainda que seja em pensamento. O homem que disser que não comete é hipócrita e mentiroso. Essa que é a grande verdade. Hipócrita e mentiroso. O homem que disser que não comete um delito, né, que seja até mesmo por pensamento, então o certo mesmo era ninguém tocar, porque todos na verdade cometeram algum engano, algum erro. Mas é muita hipocrisia. Mas bem-aventurado é aqueles que não estão tocando. Porque na verdade, mostra para mim na Bíblia, qual pastor, qual reverendo, qual bispo que mostra para mim na Bíblia que há um mandamento de Jesus para se comemorar ceia na igreja. Jesus não disse nada disso. Ele estava participando da Páscoa com seus discípulos. Aqui há um subtítulo, né? No versículo 11, aqui no capítulo 11, há um subtítulo. Na verdade, aqui no versículo 17, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas isso não tem nos originais da Escritura. Isso aí foi posto pela Igreja Católica, Ferreira de Almeida. Então, meus amados, o povo de Deus está assim, na cegueira espiritual. Ah, pastor, mas está escrito, pastor, lá em João, que quem não comer do sangue de Jesus, no bebê, não tem parte com ele. Vamos lá ver então o que está escrito. João 6,53. João 6,53. Depois a gente volta aqui. Depois a gente volta ainda em 1 Coríntios para ler o restinho dos versículos. Mas eu quero ver aqui João com vocês. Capítulo 6, versículo 53. João 6,53. Vamos ver então. O que Jesus está querendo dizer aqui? Diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim o que? Viverá. Este é o pão que desceu do céu. Agora presta atenção nesse versículo. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá o que? Eternamente. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Que maravilha! Aqui Jesus está falando de um pão o que? Espiritual. Ele falou, ó, não é nada semelhante ao pão da padaria, ao pão do São Joaquim, ao pão que vocês confeitam nos fornos. Não tem nada semelhante. O pão que Jesus estava se referindo é a sua palavra. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o vinho? Quando se cumpriu o reino de Deus em nós, o que aconteceu? O verdadeiro sangue que foi expedido, que foi derramado lá na cruz, ele nos redimiu, nos lavou. Por isso que ele falou, eu sou a videira verdadeira. É dessa videira verdadeira que nós somos limpos, que nós somos redimidos, que nós somos lavados com o sangue verdadeiro. Porque ali Jesus estava fazendo analogia, porque a lei permitia se fazer analogia, porque a lei era a sombra dos bem-vindouros. Assim está escrito lá em Hebreus 10, a lei era a sombra, mas não a imagem real das coisas. Então Jesus também se utilizava de algumas coisas simbólicas para representar o que iria vir no futuro. Aquele vinho que eles estavam ali tomando na Páscoa, era de fato o sangue de Jesus? Não era, mas ele fez uma analogia para que os discípulos compreendessem, e da mesma forma ele estaria consolando os discípulos para que aquela tristeza deles acabasse. Essa que é a grande verdade, né? Então o apóstolo Paulo foi lá e falou assim: vocês comerem sem discernir o pão, meu irmão, vocês estão comendo juízo. E o que as pessoas fazem? Não discernem. Elas não vão lá em Gálatas como nós fomos e procura saber que o corpo de Jesus se tornou maldito. Maldito aquele que é pregado no madeiro. O corpo de Jesus se tornou maldito, meu irmão. Ele se fez maldição no nosso lugar. Se isso não bastasse, eu vou fazer algo em memória de quem está vivo. Será que as pessoas não põem nas suas cabeças fazer memória de alguém que está vivo? Jesus bem que disse para aquela mulher samaritana: olha, é chegado o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, remove o primeiro, estabeleça o segundo. Remove o primeiro Jesus de Nazaré, estabeleça o Jesus Cristo, o Senhor que é ressuscitado em espírito. É isso que ele quer dizer. Porque Jesus de Nazaré Deus veio num corpo de carne para cumprir uma missão. E ele entregou esse corpo. Ele carregou toda a maldição do mundo nesse corpo. Ele carregou todas as enfermidades de todos os filhos nesse corpo. Mas ele morreu. Segundo a carne, ele morreu. Como assim, pastor? Você acha, amado, se Jesus não tivesse morrido segundo a carne, como nós seríamos herdeiros? A Bíblia diz que antes, se o testador não morrer, jamais nós conseguiremos herdar alguma coisa. Por exemplo, se você tem um pai que tem alguns bens, enquanto ele está vivo, você não pode herdar o bem que ele tem. Você só vai poder herdar após a morte dele. O testador tem que morrer para que os filhos herdam a herança. O que ressuscitou foi o Cristo em espírito. Era a essência que estava nele, dentro dele. E é esse Deus que rege o universo. É esse Deus que veio morar dentro de nós. É esse Deus o verdadeiro. Por isso que lá em Apocalipse a palavra de Deus diz o quê? Olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei o quê? Com ele. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. A ceia que nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui nos alimentando dele. Nós estamos aqui se alimentando de Deus. Nós estamos, na verdade, ceando com ele nesse momento. E nós não precisamos de nada físico. Nem precisamos comer do corpo, porque o nosso Deus não tem corpo, o nosso Deus é espírito e é verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vem a confusão, né,
né? Porque, mas ele falou que fazei memória de mim até que eu venha, mas ele veio. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, ele veio em Espírito. Já veio. Agora tem uma próxima vinda de Jesus, que é vir nas alturas para consumar todas as coisas e buscar a sua igreja. Aí é outra coisa. Mas naquela época ele estava se referindo à vinda de quem? Do Espírito Santo. Porque ele disse, é importante que eu vá para que ele o quê? Para que ele venha. E ele veio. No dia de Pentecostes, foi lá o Espírito Santo e veio, está até hoje, até a consumação do século, o Espírito estará na terra, nos corpos dos filhos de Deus, habitando nos filhos de Deus. Então, meus amados, é difícil combater a religiosidade, porque é algo que se enraizou, é algo que realmente tomou conta da mente das pessoas, é algo que realmente é forte demais. Você pode ver que tem pessoas que não vai na igreja durante um ano, mas quando ela sabe que tem Santa Ceia, ela vai lá para participar. E não sabe a maldição que ela está atraindo para a vida dela, para o corpo dela, para a mente dela. Porque dorme espiritualmente. Essas pessoas precisam acordar espiritualmente. Não acordam por quê? Porque estão cauterizadas. Essa que é a grande realidade. Então, meu irmão, às vezes a pessoa pensa que nós somos uma igreja de estar pregando contra outras igrejas. Meu irmão, Deus nos deu o evangelho para pregar o evangelho. Deus nos deu a verdade para pregar a verdade. Eu não estou preocupado se as pessoas realmente vão estar aqui congregando com a gente ou não. Porque a minha parte é pregar a palavra, eu tenho que pregar. Ele iluminou meus olhos para isso, eu vou pregar. Ainda que seja para uma pessoa, para duas, para três, para quatro, mas eu vou fazer a minha parte. Se uma pessoa é convencida ou não, isso não é comigo. É Deus quem convence as pessoas, o Espírito quem convence as pessoas. Não sou eu que tenho o poder para convencer as pessoas. Eu não estou aqui em busca de donativo, porque se eu tivesse em busca de donativo, não estaria pregando o que eu estou pregando aqui. Estaria no mesmo curso das pessoas por aí, de muitas outras denominações por aí, que ganham muito dinheiro e atraem muitas pessoas, porque eu sei fazer isso, eu aprendi isso. Aprendi nas denominações que eu vivi. Encher a igreja é uma coisa muito fácil, meu irmão. Você quer atrair criança? Dê doce para ela. Dê doce, a criança vem. É um chamarim maravilhoso. A nossa igreja não é muito frequentada, por quê? Porque nós estamos com a extrema verdade e oposto a um sistema religioso escravizador e mentiroso, que mente colocando um texto fora de um contexto para o povo de Deus, enganando o povo de Deus durante milhares de anos praticamente. Então, meu irmão, não importa para mim quem gosta da nossa pregação, quem não gosta. A minha obrigação é expor essa palavra, exatamente isso que Deus está pondo no nosso coração. E nós não estamos aqui trazendo filosofia de pastor Levi, ou de pastor fulano, de reverendo, de bispo, de ninguém. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu mostrei para você, mostrei para todos vocês, que desde lá, da instituição da Páscoa, está vedado o direito de quem não é judeu a participar da Páscoa. Agora, se você quer participar, participe. Saiba que você está em desobediência. Pronto, acabou. Desobediência à palavra. Prefere obedecer a homem do que obedecer a Deus? Então é um problema de cada um. Agora, dizer que há um mandamento na Bíblia para celebrar a Santa Ceia, mostra para mim onde está esse mandamento. Porque na minha Bíblia aqui não tem, e eu tenho certeza que na sua também não tem. E Jesus não estava praticando Santa Ceia, ele estava comemorando a Páscoa com os seus discípulos. Ele simplesmente fez uma analogia para consolar o coração dos seus discípulos. Essa que é a grande verdade. E o apóstolo Paulo não estava aprovando nada que aqueles filhos estavam fazendo de Coríntio. Em primeiro lugar, ele deixou claro que aquela igreja era carnal. E ainda que ele havia pregado para a igreja continuou sendo carnal. Então o que ele ia fazer? Ele falou, já que vocês querem fazer, então dissegue o corpo. Dissegue o corpo, porque por isso que há muitos de vocês fracos e doentes. Porque não sabem discernir que o corpo de Jesus se tornou maldito. Por isso que nós não estamos aqui adorando a um Deus que está morto, porque se nós fazemos algo em memória de alguém, é porque esse alguém está morto. Nós adoramos alguém que está vivo e mora dentro de cada um de nós, em espírito e em verdade. Glória a Deus. É esse o Deus que nós adoramos, o que ressuscitou. O que ressuscitou. Então, amados, eu sei que é forte essa mensagem. Eu sei que essa mensagem é impactante. Muitas pessoas não conseguem. Fica aí, como diz a palavra, né? Com coceira no ouvido. Não suporta ouvir essa doutrina. Mas o que eu posso fazer? Deus iluminou meus olhos para pregar e eu vou pregar. Eu vou pregar essa palavra.
Agora, se você vai se unir a nós, se você não vai se unir a nós, aí é Deus quem convence, meu irmão. Glória a Deus. Graças a Deus, a minha parte eu estou fazendo de anunciar o Evangelho. Nós estamos contra o sistema, seremos sempre contra o sistema, porque o sistema vem escravizando o povo de Deus há milhares de anos. E não somos só nós que estamos pregando a verdade, não. Existem muitas igrejas mais pequenas como nós, formiguinhas aí, ó, combatendo aí, gigantesco, né? Gigantes, leões, elefantes, pessoas gigantes por aí. Mas mais gigante é o que está conosco. Glória a Deus. Porque graças a Deus nós servimos um Deus que é vivo e eficaz, um Deus que veio habitar dentro de nós, poderoso. Então, amados, é isso aí. Nenhum pastor disse para você: olha, não tem uma ordenança de Deus para celebrar Santa Ceia em igreja nenhuma. Por quê? Porque não tem respaldo bíblico, ele não vai achar. Ele vai mostrar o que eu li para você em Coríntios. E o apóstolo Paulo estava reprovando aquele povo. E deixou bem claro: olha, vocês pensam que eu não sei do que aconteceu com Jesus? Eu sei, na noite que ele foi traído. Contou toda a história, porque Deus havia dito a ele.